Alemão, vamos falar aí. Na noite de ontem. Aí era outra emissora, para afinar. O governo Lula sofreu sua primeira grande derrota no Congresso. Isso porque a Câmara dos Deputados aprovou um projeto que derruba parte dos decretos presidenciais que alteraram as regras do saneamento, editados no início de abril. A urgência foi aprovada. Ainda me põe a notícia velha, né, aqui. Bom, isso aqui é a notícia velha, eu tinha avisado para falar que tá, olha, a cabeça da chamada tá velha. Eles aprovaram a urgência ontem, no começo da noite, porque ontem, na calada da noite, eles já derrubaram os artigos do Lula, né? Já derrubaram os artigos do Lula que desfiguravam o marco do saneamento básico. Desfiguravam, destroçavam. Agora, se há algo urgente nesse país, é saneamento básico. Para mim, o saneamento básico é a coisa mais urgente de todas. O que tem de criança que morre de diarreia, de febre, de doenças tropicais? Por quê? Porque levam um leite em pó para casa, põe na água suja, toma e morre. Então, o saneamento básico, para mim, é a questão mais urgente. Primeiro, parabéns por terem votado a urgência. Se tem um assunto urgente, é esse. E parabéns também por não terem deixado Luiz Inácio, né, ter tirado o sonho de uma privada com descarga da casa das pessoas, que ele diz que tanto ama, enquanto se lanha em lençóis de fios egípcios sob uma cama de 45 mil, não é, Rose? Exatamente. Está aí, parabéns ao Congresso Nacional, eu em especial que tanto critico, agora vai parabéns. O Lula, através de MP, ia desfigurar a lei do saneamento, que é uma coisa importantíssima e urgente nesse Brasil. Por exemplo, se ficasse como o Lula queria, ia inviabilizar, por exemplo, o que se fala da possível privatização da Sabesp, para dar um exemplo. E nós precisamos muito, uma boa parcela dos cidadãos brasileiros não tem saneamento básico. Isso é um assunto sério, é um assunto urgente, e o Congresso fez o papel dele, fez aquilo para o qual ele é pago. Amém, Senhor. Não, aliás, o Congresso tem que... Ô, Renato, o Congresso tem que fazer uma reunião para derrubar um decreto ilegal. Um decreto que reescreve a lei, um decreto que vai contra a disposição da lei. E ainda o José Guimarães, do PT, achou ruim, porque não teve diálogo democrático. Eu acho que trabalhou, tá bom. Para derrubar dois dispositivos ilegal. Segue o jogo, Pavinato. Segue o jogo. Trabalhou. Foi lá. Tinha o decreto. O parlamento pode derrubar. Mas não era o PT que ficava reclamando aí. Eu reclamação. Aí fica tomando o tempo do Congresso para as pautas importantes. Tá aí. Tem que fazer uma reunião para derrubar um decreto sabidamente legal. Disposições, aliás. Porque mas é isso, votação, votou, aprovou, derrubou, não derrubou, segue a vida, acabou. É regra do jogo. É assim. Não, e o que é importante... Mas o Zé Guimarães que está reclamando que foi no tapetão. Ele está fazendo a política dele. É natural. Então manda mensagem para ele. Já segue o jogo, Zé Guima. Zé Guima, na intimidade, Zé Guima. Mais de 40 vetos do Bolsonaro em projetos de lei foram derrubados. Aconteceu isso. Natural. O Congresso vai lá. O presidente da República dá uma veto canetada. É uma... Peraí, não vamos comparar. Agora, veto é uma coisa. Veto foi aprovado, ele vetou. Aí você analisa se quer o veto ou não. Agora, a lei foi aprovada, o Lula fez um decreto contra a lei aprovada. Não, é um decreto vamos tecnicamente é um decreto que supostamente regulamenta, assim como aconteceu no caso das armas, que existiu o decreto presidencial regulamentando. Então, tecnicamente falando, é isso, Pavinato. Mas você fazer um decreto contra a legem, um decreto que era a mesma coisa da questão das armas. O Estatuto do Desarmamento fala em não armas. Ponto. Daí o presidente vai lá e faz um decreto regulamentando, com base no Estatuto do Desarmamento, uma coisa.
a mesma situação. Não estou defendendo nenhum lado, nem outro. É a mesma situação. Não é. É um decreto regulamentando uma lei posta. Esse decreto foi o presidente. Explico por que não é a mesma situação. É um decreto regulamentando uma lei posta. A questão das armas é o seguinte, a lei é não armas e o decreto, segundo o Renato, seria pró-armas. E não é. O decreto, ele regulamenta o que são as exceções à lei. E as exceções são o quê? Caçador, atirador, colecionador. E é isso que o decreto fez. Então, ele não muda o texto da lei, diferentemente desse decreto do presidente Lula, que desafia a lei. A lei manda para a direita, o decreto manda para a esquerda. Aliás, por isso é que o decreto é legal. É uma covardia se você sair do saneamento básico e ir para o cara que tem porte e posse de arma. Nós estamos falando de gente que não tem porte e posse de privada em casa. Tem gente que não tem porte e posse de água potável em casa. Esse decreto... E o Lula tirou a possibilidade de sonhar com isso. Não fez isso. Não. Especiais para as estatais. O que prejudicaria, por exemplo, a privatização da Sabesp. Ninguém ia entrar numa privatização onde o concorrente estatal teria 1 milhão a mais de vantagens do que você. Porque o concorrente estatal, ele, pelo menos em tese, o concorrente estatal, ele não tem um caminhão de dinheiro para despejar no prefeito da pequena cidade. Você tem um abuso do concorrente estatal, não fazer o saneamento básico. É por isso que o estatal está fazendo. Agora vai falar para a pessoa que em tese ela tem água potável que ela pode beber. Fala para ela que ela tem em tese. Não é então, isso. Enche o copão aí em tese. Agora acontece o seguinte, uma empresa privada, ela quer chegar numa cidade... Mas se for para mim, se for para dar esgoto e água potável para esse povo que está morrendo, eu prefiro. Mediante corrupção? Eu prefiro, porque faz 14 anos... Você acha que na estatal não tem corrupção? Faz 14 anos... Não, peraí. Faz 14 anos. Tem sim. Tem dono, não? Tem sim. É o governo. Porque é o governo mas não tem um dono presente interessado. É o Lula, que nem fez lá a retirada do patrocínio da AgriShow. Então, no mínimo, é um dono que muda. Aí eu vou te falar uma coisa. Em 14 anos de PT, você não avançou nada no saneamento básico. Será? Será? Pesquisa dado. Plano Nacional de Saneamento Básico, uma série de relações... Não, eu estou falando assim, a privada e a água potável na casa da pessoa, não o plano. Pergunta pro pessoal do Nordeste. Não o plano. Foi. Avanço teve. Avanço teve. Pavinato, teve em luz, luz para todos. Não, tô falando de teve em saneamento básico. Sim. Fala aí do avanço. Não. Vai para Recife. Avanço teve, não o que nós esperávamos. Não teve o avanço que nós esperávamos. Eu concordo que o decreto... Então é bonito ver um país com 40% na média sem água potável e esgoto em casa. É lindo de ver. Só para começar... O PT vai precisar governar quantos? 50 para entregar para esses 40 aqui? Mas não é isso que a gente está falando, pô. Não, eu estou falando que a gente está falando. E você está supondo que a empresa privada é corrupta. Você está agindo com a empresa privada com presunção de culpa. O que nós estamos dizendo aqui... Eu vivi isso, Pavinato. Deixa eu falar uma coisa. Isso se chama solipsismo. Achar que toda a experiência própria é que se aplica. Não, as empresas... Se você vai numa cidade... Estou dizendo aqui, eu sou de uma pequena cidade, o Kobayashi é o rapaz lá de Bastos, né? Querida Bastos também. E o que acontece é o seguinte, quando você chega dizendo para um prefeito, olha, você vai adotar a minha empresa privada, ela que vai fazer a privada, vai fazer o tratamento, o saneamento básico do meu município. É evidente que essa empresa tem muito mais dinheiro, muito mais capital do que uma cidade, do que o prefeito da cidade, entendeu? Esse é o problema. Uma coisa, o prefeito de São Paulo... Não estou fazendo isso. Eu estou falando com relação... O prefeito de São Paulo, ele se senta à mesa da grande empresa em pé de igualdade, porque ele é prefeito de São Paulo. O prefeito da cidade pequena, ele tem uma desigualdade muito maior em relação a esses grandes empresários. Ele é vítima. Não, ele se elegeu, foi lá, fez campanha, gastou uma dinheirama, queria aquele cargo para ser vítima. A questão é outra aí, na verdade, Fabio. Não, você está tendo presunção de culpa, tanto do prefeito quanto da empresa. Já que a gente está falando... menos a estatal. Você falou que os pés vermelhos... Você falou que os pés vermelhos do Brasil... são administrados por corruptos. Não disse isso. E eu sou um pé vermelho, eu sou de Penápolis, para quem me conhece. A famosa Patópolis. Penápolis tem penapolense. Aqui na Jovem Pan tem 4, né? Terra dos artistas. Então, a cidade que tem muita gente
no ar, né? Aqui na Jovem Pan são 4, contando comigo. Então, são muitos artistas de Penápolis, mas, inclusive o Renato, que é um artista, porque para fazer essa defesa tem que ser um artista. É por isso que eu sou advogado. Pois é. Mas vamos lá, já que a gente... Você falou com todo mundo, é por isso que eu sou advogado. Falou desse eu não falo desse jeito. Só que já que a gente trouxe presunção de culpa para a mesa, vamos falar de presunção de culpa, então, presunção de crime, inclusive. O decreto do presidente Lula favorecia obras sem licitação para começar. E aí, já que a gente está falando se tem possibilidade ou não de corrupção em empresas privadas, você não concorda que já é corrupção praticamente você dar a uma empresa o direito dela explorar economicamente uma atividade, uma obra que é de finalidade pública, sem o critério da licitação? Para começar, se você favorece a obra de licitação, você já dá um passo em direção à corrupção. E esse era o intuito do presidente Lula nestes artigos que, graças ao Congresso ontem, foram revogados e substituídos por um decreto legislativo. Então, você vai falar Lula, que a estatal não tem